Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, e ouçamos a leitura que vai dos versos de 1 a 8. Livro do Eclesiastes, ou do Pregador, capítulo de número 3. Leiamos, ouçamos a leitura até o verso 8 deste poema do tempo. Eclesiastes fica logo após o livro de Provérbios, aqueles que tiverem dificuldade, e antes do livro de Cantares. Assim nos diz a palavra do nosso Deus, Eclesiastes 3, de 1 a 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Meus irmãos, como todos sabemos, nós chegamos ao fim de um importante ciclo temporal, que é o fechamento de mais um ano nas nossas vidas, na nossa era. E hoje, na nossa escola bíblica dominical, nós vimos como é difícil definir o tempo, o assunto do tempo, mas vimos também, ao mesmo tempo, que não é impossível falar sobre ele, tratarmos sobre ele, entendermos sobre ele. Salomão, até aqui, neste livro, que é considerado um livro que oferece certas dificuldades, ele já tratou de coisas bastante complicadas até o capítulo de número 2, mas agora ele põe mais uma para nós, mais uma dificuldade, que é essa que nós temos em discernir determinadas ocasiões, ter a intuição do momento certo de fazer as coisas, aquilo que os ingleses norte-americanos chamam de timing, que é o tempo certo de pegar, de conseguir agarrar uma oportunidade ou de fazer algo quando tudo parece realmente ser o momento ideal, irmãos. E essa é uma dificuldade nossa, nós não sabemos exatamente onde vão dar as coisas que nós temos ou as decisões que nós tomamos. O próprio Salomão nos diz em outro dos seus documentos, o livro de Provérbios, no capítulo 15, versículo 23, que o sábio conhece o tempo e conhece também os modos de agir dentro desse tempo, mas nós nos perguntamos como nós podemos saber nós mesmos, sermos esses sábios, essas pessoas que conseguem discernir entre os tempos e agir do modo correto. Inicialmente, Salomão, tratando desse assunto, escreve um poema bastante tocante, considerado por muitos como um dos mais bonitos da Bíblia, sem excetuar os dos Salmos, e também um dos mais bonitos da literatura universal, quando o assunto é o tempo, por sua simplicidade, por sua simetria, por sua harmonia, por esse conjunto de opostos que é colocado aqui. Realmente é uma bela poesia, mas a beleza dessa flor ou desse poema esconde um espinho aqui, irmãos, esconde um incômodo, que quando nós observamos o contexto, que está um pouco fora do texto que nós lemos, mas a partir do versículo 9 em diante, você vê que ele está refletindo sobre esse capítulo 8, o contexto é um pouco incômodo,
Então, por mais beleza que nós tenhamos aqui, essa beleza serve como que uma anestesia para um assunto que é um pouco doloroso, é um pouco difícil e que trata sobre o proveito de tudo aquilo que nós fazemos, considerando que os tempos existem nessa fixidez, nessas determinações rígidas da divindade, não é? Hoje nós veremos apenas os versículos de 1 a 8, mas amanhã, se Deus nos permitir, nós veremos a segunda parte dos versículos de 9 a 15. Então, vamos nos ater agora, nesse momento, apenas aos primeiros 8 versos que foram lidos, irmãos. A porção sobre a qual pregamos agora, ela começa com uma declaração geral no verso de abertura. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Essa palavra determinado que está aqui, ela possui um destaque, naturalmente, e indica que Deus fixa datas e fixa também a duração de tudo aquilo que acontece. Notem bem que essa é a afirmação. Salomão vai explorar as implicações disso quando cai nas nossas costas em outro momento. Mas agora essa ideia aqui é de que Deus fixa as datas e a duração de tudo aquilo que acontecerá. E dos versos de 2 a 8, nós temos aqui 14 pares de situações opostas que ele apresenta, todas elas controladas por Deus, todas sem exceção. E na poesia dos Hebreus, esse arranjo, principalmente repetindo essa mesma palavra estruturante, que é o tempo, ele serve para indicar que todo o assunto em questão que estiver sendo tratado está sendo coberto em sua totalidade, é para ser entendido de modo geral. Então, quando se fala de nascer e morrer, está envolvendo toda a vida humana. Mesmo que ele não detalhe cada parte, está envolvendo cada par, envolvendo uma dimensão inteira da vida humana. Cada par, então, envolve a existência como um todo. E nós vamos ver cada um desses pares, tá certo, irmãos? Alguns deles estão agrupados em 2 pares, então nós vamos ver os 4, comparar os 4 e trabalhar um pouco agora. O versículo de número 2 nos fala do primeiro par, que é nascer e morrer. Esse é o mais fundamental, é o mais básico, não é? Ele nos fala aqui da vida inteira da pessoa, como se diz, do berço à sepultura. O dia de você nascer e o dia de você morrer. A hora do seu nascimento, alguns dizem que está escrito nas estrelas, mas não está escrito nas estrelas, está escrito acima das estrelas. Está escrito no livro dos dias de Deus. Deus é quem determina quando isso acontece. E isso, igualmente, é aplicado ao segundo par que nós temos aí, que é plantar e arrancar. Ele nos fala aqui do ciclo da vida de uma planta, né? Falou-se do ciclo da vida humana, não é? Resumindo aqui, é o nascer e morrer, e agora do plantar e do arrancar, que se refere ao ciclo de uma planta. O texto então está nos dizendo que Deus, que é o Senhor da vida e da morte, determina aquilo que acontece na vida dos seres humanos, determina também quando uma folha vai ficando amarela, quando um broto vai dando o ar da sua graça, da sua presença saindo de um galho, quando o outono vai chegando, quando o inverno vai chegando, e nenhuma pessoa e nenhuma planta controla esses assuntos mais básicos da sua existência, embora nós, como seres humanos, consigamos discernir esse que é um assunto, para os nossos interesses maiores, um assunto menor, que é quando uma planta pode ser plantada, quando ela pode ser e deve ser arrancada, né? Então nós temos algum controle, de certo modo, aqui. Depois disso, Salomão passa desses pares fundamentais a uma espécie de análise de todo esse chamado vale, que não é só um vale de lágrimas, essa nossa vida, mas é um vale também de riso. Existem muitas coisas boas, como ele mesmo admite, mas elas são alternadas com coisas não tão agradáveis em suas diversas estações que compõem a vida, irmãos. Agora observemos, isso é uma espécie de afunilação. Primeiro ele deu o quadro geral, não é, da vida de homens e plantas, mas agora ele fala no versículo de número 3 sobre mais 2 pares. O primeiro deles é matar e curar, que aponta para aquele mundo dos animais, ou mundo animado, dentro dos quais nós estamos também, dentro do qual nós estamos, irmãos.
e ele com isso está falando aqui, ou aludindo os esforços que os homens fazem ou empregam para extinguir a vida em determinado momento e também para preservá-la. E no segundo par, o que nós temos aí também a indicação de fins e começos, porque ele fala aqui de derribar e edificar, assim como a questão da extinção e da preservação, só que aqui nós estamos já no campo da construção civil, que também pode, no caso da Bíblia, figurativamente se referir à guerra. Quando se fala que houve, derrubou-se ou construiu-se, é uma linguagem também usada para a guerra, mas ela é extraída naturalmente do campo da construção civil da época, né? As pessoas edificavam e as pessoas derrubavam. Muito bem, nós estamos então, Salomão está mapeando que todas essas coisas estão pregadas, por assim dizer, estão fixadas ou determinadas por Deus para que aconteçam no mundo como um todo, tanto no mundo das plantas como também no mundo dos homens, né? O versículo de número 4, irmãos, a partir dele nós entramos aqui no campo das afeições ou das emoções, né? Boa parte agora do poema toca no assunto das afeições, né? Existem tempos em que as pessoas experimentam emoções desagradáveis, sensações ruins, e essas sensações, devemos nos lembrar, nunca são tratadas como irracionais. Toda vez que você sente raiva de alguém, aquilo tem uma razão. Pode até não te justificar bem, mas há uma explicação para todo sentimento que você tenha, seja raiva, seja amor, seja saudade, qualquer que seja a afeição que você sente, ela possui uma razão, ela é predicável, mesmo que você não saiba falar sobre ela, alguém pode te ajudar e pode dar uma explicação, um contorno verbal para aquilo que você está dizendo. Então, a partir do versículo 4, nós vemos aqui o sábio dizer que haverá tempos na vida humana de choro e há também tempos de pranto, são sentimentos desagradáveis, e também haverá sentimentos muito agradáveis, como o riso e até mesmo o salto de alegria, que é quando algo excepcional que nos toma de fato, ou um acesso a uma beleza muito grande, ou a algo maravilhoso que nos fazem, nos levará a querer saltar de alegria. Eles sugerem também aqui um aspecto mais privado, é o que sugere o choro e o pranto, que em geral são utilizadas essas palavras para momentos íntimos, pessoais, mas também há uma insinuação de algo público aqui, que diz respeito ao riso e aos saltos de alegria. É possível que na sequência, versículo de número 5, o assunto aqui ainda sejam as emoções, as afeições. Mas é difícil esse versículo de entender, e eu vou explicar por quê. Existem aqui dois pares de dizeres nesses versículos, mas eles não parecem relacionados como os anteriores. Na primeira parte nós temos há tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E na segunda linha nós temos há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. Essa primeira parte, irmãos, ajuntar pedras e espalhar pedras, é entendida por alguns estudiosos como sendo uma referência à relação sexual, uma espécie de expressão do idioma lá deles, para ajuntar pedras como sendo o sexo e o espalhar pedras como sendo a ausência de sexualidade e relação sexual. Isso está num livro de interpretações judaicas muito antigo chamado Midraxi, que diz: tempo de espalhar pedras é quando sua mulher está limpa, significando menstrualmente limpa, né? Não está com menstruação. E o tempo de ajuntar pedras é quando a mulher está impura. Essa é uma interpretação possível para esse ajuntar pedras e espalhar pedras. Mas existe uma leitura que é a mais simples do texto, de alguns estudiosos que veem esse ajuntar pedras como um tempo de preparar um campo para o arado, para o plantio. Então eles removem normalmente as pedras, uma referência disso está em Isaías capítulo 5, versículo 2, enquanto que o ato de espalhar pedras
estaria ligado a arruinar o campo de um inimigo, de alguém de quem não se gosta. Um dos meios de estragar o ganha-pão dele, era uma sociedade agrícola na época, era entupi-los com pedras, né? Encher o campo com pedras, a fim de que ele não conseguisse semear nem colher e assim tivesse a sua colheita interrompida ou comprometida. Estaríamos, nesse caso, ainda no campo dos afetos, não é? No campo dos afetos, na busca por sustento, na busca por atrapalhar a vida de outra pessoa. Quanto ao abraço, irmãos, de que nos fala também esse versículo, ele é um gesto que demonstra inúmeros níveis de afeição, não é? Quando você abraça alguém, você pode abraçar por uma cortesia, até mesmo uma paixão avassaladora. Esse é um modo de demonstrar afetos, enquanto que o ato de afastar-se de abraçar indica tempos de rompimento, tempos de separação. E há tempos, de fato, que algumas pessoas acabam por desembarcar, por assim dizer, da vida de outras pessoas, ir embora, passaram a estação, mas foram embora, e esse é um tempo de afastar-se de abraçar. Versículo de número 6, nós estamos aqui falando de coisas que são muito importantes e que possuem consequências muito graves, muito pesadas, como Salomão dirá, na vida dos seres humanos, e é preciso levá-las em consideração. Eclesiastes é um livro difícil, irmãos, não apenas em sua interpretação, mas uma vez que você entende, para você assumir o que está aqui, realmente é só pela graça de Deus, de fato. O versículo 6 nos fala do 9º e do 10º pares de opostos aqui, que tratam sobre as posses. Versículo 6 nos diz assim: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar ou de jogar fora. Por um lado, há tempos em que nós precisamos procurar algumas coisas, nós achamos necessitar, e por outro, em outro tempo, essas coisas perdem a sua importância e se tornam descartáveis. O problema aqui, irmãos, e aqui já começa a insinuação do problema, né? É que é difícil e às vezes nem dá para saber quais são os tempos em que nós devemos fazer isso mesmo. Quando é que nós devemos desistir de alguma coisa? Até quando nós devemos buscar certas coisas na nossa vida? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que não está tudo perdido, que ainda há um fiozinho de esperança? Como é que a gente sabe que pode já descartar certas coisas como inúteis? Essas são questões que o próprio Salomão, de certo modo, levantará a partir do versículo de número 9, irmãos. Mas nós estamos na nossa porção aqui e vamos nos deter nela hoje. Versículo de número 7, o penúltimo verso dessa sessão, apresenta para nós mais dois pares de opostos relacionados, e eles estariam relacionados se nós pensarmos em algumas ocasiões, como por exemplo a morte de alguém muito querido. A morte de alguém muito querido é uma ocasião que unifica de certo modo esse versículo de número 7. Havia um ritual no antigo Israel de rasgar as vestes quando você sentia uma dor emocional muito intensa, muito grave, não é, muito grande. Mas ao fim do período de lamento, havia também um costume de que as pessoas remendassem a sua própria roupa. A roupa não era tão fácil, né, como hoje é. As pessoas tinham normalmente 2 pares, apenas uma muda de roupa, e quando elas rasgavam, elas não tinham condição de comprar outra depois, elas tinham que remendar aquela. Então haveria um tempo para isso. Nesses tempos havia a possibilidade que a pessoa, existem pessoas que por humor, por temperamento, passam pela dor em total silêncio, embora isso seja raro em Israel em termos de cultura, mas há essa possibilidade aqui também. E durante e depois da sua dor, elas usavam palavras como formas de elaborar, de dar um sentido, de evitar o exagero, de evitar uma intensidade que não fosse aquela real. As palavras servem para, digamos assim, modular os sentimentos. E havia também um tempo de buscar sentido em relação àquilo que aconteceu, fazendo uso também das palavras, um tempo de ficar calado e um tempo de falar. O poema termina, irmãos, no verso 8, com 2 pares de contrastes que também estão relacionados, isso de modo até mais geral e até de forma mais fácil nós podemos ver a relação aqui. O primeiro deles é sobre um tempo de amar e um tempo de odiar, ou de detestar, ou de aborrecer.
E isso daqui indica algumas épocas, alguns tempos nas vidas das pessoas em que elas têm esses sentimentos mais intensos, que é o desejo da eternidade, do ser amado, que normalmente é o que a gente chama de amor, o desejo da proteção, do cuidado para sempre. E também nós temos o desejo de que algumas pessoas fossem destruídas da face da terra, fossem eliminadas, fossem apagadas. Isso é um impulso também humano que acontece, e isso está já determinado. Por outro lado, esses impulsos que são normalmente pessoais, o amor e o aborrecimento, o ódio, eles podem saltar para uma escala coletiva. E quando eles se tornam um sentimento coletivo, então nós temos a paz ou nós temos a guerra. Em geral, esses são termos utilizados para o convívio entre cidadãos, entre pessoas, entre povos, e que numa escala pessoal é chamado de amar o outro ou de aborrecer-se dele, irmãos. De acordo com a visão do sábio até aqui, tudo isso está fixado e estabelecido por Deus, de modo que é assim que a vida é assim que a vida sempre foi, e é assim que a vida sempre será. Salomão vai levantar questões importantes aqui, agora na sequência, mas isso será assunto de outra pregação. Não é questão de fazer mistério nem nada. O texto está aqui para os irmãos lerem depois, e também por razões didáticas a gente não pode passar aqui o tempo inteiro, 1 hora ou 2 horas a mais aqui, tratando desse texto, quando nós podemos dividi-lo em 2. Aqueles irmãos que não estiverem aqui na passagem do ano, de qualquer modo, a gravação, os irmãos podem assistir depois. O objetivo nosso, então, é que os irmãos estejam atentos, aprendam da palavra de Deus acerca desse importante assunto, né? O assunto básico, fundamental do tempo, mas nós precisamos fazer essa divisão ou por razões didáticas mesmo, irmãos. Muito bem. O tema, irmãos, do controle dos tempos, que é o ponto aqui do nosso texto, né? Ele está na Bíblia inteira. Se vocês pegarem desde Gênesis até Malaquias, isso está mapeado. Depois você vai para Mateus, até Apocalipse, você vai encontrar um Deus que controla todos os processos e, portanto, controla a estrutura do tempo que Ele mesmo criou. E no centro desses tempos, que é chamado por Paulo em Gálatas de plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não é? O nosso Senhor Jesus Cristo. E as primeiras palavras que Ele nos diz como pregador também fazem referência ao tempo, não é? Ele diz: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso está em Marcos, capítulo 1, versículo 15. O que nós observamos na vida do nosso Senhor, irmãos, e qual é o nosso interesse em Cristo aqui? É porque Ele, ao mesmo tempo, é Deus, o Senhor dos tempos, e ao mesmo tempo é o homem que se sujeita às estruturas que Ele próprio criou. Então, é interessantíssimo para nós entendermos esse texto à luz daquele que é o Senhor do tempo e que ao mesmo tempo se sujeitou a Ele, não é? Tornou-se servo, esvaziou-se de si mesmo, por assim dizer. E o que nós observamos na vida do nosso Senhor é que Ele conhecia sempre o tempo certo, que é o fardo disso. O problema desse texto aqui de Eclesiastes é qual? É que está tudo pregadinho, certinho, está tudo harmonioso, mas a gente não sabe direito como se virar aqui dentro. A gente tem dificuldades com o tempo. E boa parte dos dramas pelos quais nós passamos estão ligados à falta de discernimento do tempo certo. Por isso que as nossas palavras não têm tanta força, por isso que nossas ações não têm tanta força, por isso que aquilo que nós fazemos não tem tanta força, porque não tem aquela fixidez, aquela determinação, não está coberta com essa determinação dos tempos. Nós estamos fazendo as coisas no tempo errado, não é? Então isso é um dos dramas humanos, mas o que nós observamos na vida do nosso Senhor, por ser quem Ele é, inclusive, é que Ele sempre discernia, sempre sabia o tempo certo de falar, o tempo certo de fazer as coisas. Ele sabia quando iria nascer, ele disse que o Abraão viu o dia dele, ficou feliz, o dia em que ele viria, e ficou muito feliz. Ele sabia o dia que ele ia morrer.
E ele sabia que quando as pessoas queriam pegá-lo para prendê-lo, ele saía, porque ele sabia que não tinha chegado ainda a hora dele. Ele conseguia discernir perfeitamente esse tempo, o tempo de morrer, o tempo de ressuscitar. Ele já sabia quanto tempo passaria na morte, e o tempo também da sua ascensão, irmãos. Em seu ministério terreno, ele sabia quando semear, sabia quando colher, quando curar, quando demolir, quando se emocionar. Jesus sabia o tempo para tudo, irmãos. Ele sabia quando buscar, quando rejeitar ou quando desprezar, sabia quando devia falar e sabia também quando devia fechar a boca, quando devia ficar em silêncio. Tudo o que ele fez, tudo o que ele foi, tudo o que ele deixou de fazer foi no tempo certo, e daí o impacto profundo que a sua vida teve neste mundo. Ele era um homem que sabia viver em harmonia com os tempos determinados, ou tinha o timing, perfeito. Jesus tinha um timing perfeito. E nele nós temos alguém que discerniu os tempos que foram estabelecidos por Deus e viveu perfeitamente dentro deles. A dificuldade que Salomão vê, irmãos, com esses tempos, a partir do versículo de número 9, está ligado ao fato de que nós não entendemos o nosso próprio tempo, nós não discernimos o nosso próprio tempo, as ocasiões que são propícias para nós fazermos algumas coisas importantes, e isso é uma fonte de sofrimento. Mas, já antecipando a resposta a esse dilema, nós devemos nos lembrar que, à medida que buscamos comunhão com esse Deus que determinou todas as coisas, que sabe quando as coisas acontecerão, se nós buscarmos depender dele, e especialmente em nossa união com a pessoa de Cristo, nós estaremos em sintonia com o Criador e com o determinador, o controlador do tempo, mesmo que isso não nos dê o poder da onipotência e nem o poder da onisciência. Então, mesmo que você esteja muito unido a Deus, isso não vai lhe dar a capacidade nem de entender tudo o que está acontecendo e nem de atuar como se fosse o próprio Deus. É sobre isso que Salomão vai falar a partir do versículo de número 9, irmãos. Mas, sem dúvida, a comunhão com Deus fará uma enorme diferença em nossas vidas, porque não são poucas as vezes que nós esbarramos e nos ferimos e nos machucamos, porque nós damos de cara com as estruturas duras da criação de Deus. E nós estamos lidando aqui com as estruturas rígidas da criação. E tem muita gente que, por falta de comunhão com Deus, se dá muito mal dentro deste tempo, porque simplesmente está fora da comunhão com Deus. Mas eu repito, o fato de termos comunhão com Deus não vai nos fazer onipotentes e nem oniscientes em relação ao que acontece. Deus, e somente Deus, continuará sendo o Senhor, o entendedor e o controlador do tempo. No entanto, para aquele que teme a Deus, que é chamado na Escritura de sábio, esse daí conhece muito sobre o tempo e sobre o modo, e muitos problemas serão evitados quando isso acontece, irmãos. É isso. Deus nos abençoe. Se Deus nos permitir, nós continuaremos a tratar sobre as consequências desse poema a partir do verso 9, amanhã, se Deus nos permitir. Deus nos abençoe, irmãos. Amém.